Olá amigos do primeiro Conacup, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Ataíde e hoje eu vou falar para vocês sobre eletroacupuntura e laser acupuntura, ok? Vamos lá? Então pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou fisioterapeuta, tenho especialização em acupuntura, já estudei por 2 vezes na China, onde pude aprimorar os meus conhecimentos na acupuntura como um todo, vendo ela no seu berço, né, nas raízes. Foram experiências extremamente interessantes. Atualmente eu estou focado muito no estudo da eletroacupuntura e do laser em acupuntura. Já venho ministrando palestras, cursos e também presenças em congressos sobre esses 2 temas. Recentemente estive na Alemanha fazendo uma formação específica em laser acupuntura na clínica do Dr. Kreisel, que é um dos grandes nomes da laser acupuntura no mundo. Na eletroacupuntura eu tenho certificação pela British Medical Acupuncture Society em Londres. Além dos cursos de extensão, também trabalho com pós-graduação e ministro então com bastante enfoque atualmente nesses 2 recursos, eletro e laser, por todo o Brasil e toda a Europa. Também faço parte da equipe de tradução do site de medicina chinesa clássica, coordenado pelo professor Efraim, o endereço é este que está aqui. Também auxilio na comissão de acupuntura do CREFITO 8, nas questões mais políticas envolvendo a acupuntura. Ok? Bom, vamos começar primeiro com a eletroacupuntura. A eletroacupuntura começou a ser usada na década de 30 na China como uma forma de facilitar a vida dos doutores, né, nos hospitais. Se alguém aqui já esteve na China, deve ter observado que os hospitais são bastante grandes, os ambulatórios imensos, com muitos pacientes, e que a demanda de tratamento é realmente muito alta. Naquela época, eles precisavam de alguma forma substituir o estímulo manual das agulhas, né? Esse estímulo que a gente usa de tonificação ou de dispersão. Vamos parar para pensar, às vezes o paciente está lá com 8, 10 pontos, como é que o doutor ia estimular de tempos em tempos esses pontos no paciente, né? Seria humanamente impossível. Então eles passaram a acoplar nesses pacientes os eletroestimuladores. Esses eletroestimuladores, eles observaram que quando funcionava, eles acabavam pistonando a agulha, né, um movimento semelhante que a gente faz manualmente. E que dessa forma, então, eles poderiam substituir as suas mãos. Só que, assim como diversos outros passos da medicina chinesa, eles observaram que o estímulo da eletroacupuntura passou a ser muito mais intenso do que o estímulo manual. E era intenso de tal forma que poderiam promover inclusive uma anestesia, uma analgesia profunda para um ato cirúrgico, né? Hoje a gente vê a eletroacupuntura na China sendo ainda usada em atos cirúrgicos, mas principalmente no tratamento clínico ambulatorial, ok? Em linhas gerais, o que a gente observa hoje de benefício dessa eletroacupuntura é que ela é capaz de neuroimunomodular, ou seja, promover uma homeostase orgânica, ela é capaz de regenerar tecidos, ela tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, ela é extremamente precisa, né? Essa questão de ser precisa é especialmente interessante para quem está interessado em fazer pesquisas, né? Pesquisas no âmbito científico, pois o estímulo da eletroacupuntura ele vai ser sempre igual. A gente entende que você manipular a agulha com as suas mãos, nem sempre você consegue reproduzir da mesma maneira em todos os pacientes ou em todos os pontos. Já com a eletroacupuntura não. O que você programou no aparelho vai ser aplicado à agulha. Por isso que a eletroacupuntura ela é tão estudada hoje dentro desse universo da acupuntura como um todo. Okay? E ela é bastante segura desde que você respeite as contraindicações, que falarei um pouco mais à frente. E traz resultados extremamente rápidos e duradouros. Antes da gente falar da própria técnica, a gente tem que lembrar de algumas considerações físicas, né? Que toda a matéria e o nosso organismo não é diferente, ela é constituída por átomos. E os átomos são formados por prótons, elétrons e nêutrons. Temos que lembrar também que as cargas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir, né? E cargas de sinais opostos tendem a se aproximar. E que esse fluxo ordenado de elétrons num condutor, quando isso submetido a uma diferença de potencial e uma resistência elétrica, a gente vai ter o fluxo, né, a corrente elétrica acontecendo nesse sistema. Nesse caso, a grande resistência elétrica são as estruturas corporais, né, onde estão
o que tem entre as duas agulhas de acupuntura, né, que é o tecido do corpo ou o canal de energia. O corpo humano ele é considerado como um semicondutor. Isso significa que ele vai admitir ele receber energia elétrica, isso não é lesivo até certo ponto, né? Ou seja, eu posso fazer eletroacupuntura no meu paciente e que ele pode se beneficiar disso. Por outro lado, se ele for lá na rua e segurar o fio de luz do poste, isso pode até matar, né? O que a gente vê que não acontece em eletroterapia como um todo. No universo do organismo, dentro desse universo de semicondutor, a gente vai classificar o organismo em estruturas que são pouco condutoras, média ou bons condutoras. O osso, gordura, pele mais seca, mais grossa, pelo, unha, não conduzem bem a eletricidade. Enquanto a pele está mais úmida, as estruturas mais hidratadas, que recebem mais circulações, como os tendões, a face, a cartilagem, os músculos, vísceras, né, o líquido intra e extracelular, o tecido neural, todos esses têm uma boa condução elétrica. Então a gente observa que a corrente flui com maior facilidade. A física já nos fala que a corrente sempre procura menor resistência elétrica, né? Ela flui melhor pela menor resistência elétrica. E isso é justificado pela lei de Ohm, né? Que ela nos diz que a corrente é igual a voltagem dividido pela resistência elétrica. Ou seja, diminuiu a resistência elétrica, a corrente passa mais fácil, ela aumenta. Na física, nós temos hoje dois tipos de corrente: a corrente direta ou corrente galvânica, né? Uma corrente contínua, alguns traduzem dessa forma, eu prefiro falar em corrente direta. Ela é capaz de fazer uma dissociação iônica, ela vai lesionar os tecidos e até pode quebrar a agulha se você aplicar isso no paciente, né? Existem alguns pacientes, alguns dispositivos que trabalham com uma corrente do tipo galvânica alternada, que mesmo assim pode promover uma eletrólise e queimadura no seu paciente. Hoje, para a acupuntura, o que a gente utiliza são os dispositivos de corrente alternada, onde a gente tem alternância entre polos e as oscilações, né, os pulsos, o que evita com que a gente tenha queimaduras ou até quebra da agulha no seu paciente. Dentro da eletroterapia, a gente faz uma divisão em 3 níveis didáticos conforme a faixa de frequência. Frequência a gente tem que sempre entender que é pulsos por segundo, no caso aqui da eletroacupuntura, que a métrica são hertz. A gente tem, por exemplo, uma frequência cardíaca, o meu coração bate um número de vezes por minuto, né? Mas aqui na eletroterapia a gente vai falar em pulsos por segundo, então a métrica são os hertz, ok? Dentro da eletroterapia, baixa frequência são pulsos de até 1000 Hz, ou seja, até 1000 pulsos por segundo, e nisso a gente inclui a acupuntura, pois a gente observa hoje nos estudos que as frequências mais eficazes, mais estudadas, estão muito antes de 1000 Hz, né? Mas ainda assim na eletroterapia a gente tem frequências de 1000 a 300.000 Hz, que são as correntes russa, interferencial, muito comum na parte de estética e fisioterapia. Temos também as altas frequências, que são acima de 300.000 Hz, que produzem calor, por exemplo, né, que foge um pouco da atuação da acupuntura em si. E temos que lembrar também aquilo que a gente produz um estímulo para o corpo. Evidentemente nós temos estruturas que vão captar essas informações, né, e vão enviar, por exemplo, ao córtex para ter uma interpretação seguida de uma resposta, né. Aqui nós temos a representação da agulha e os tecidos, né, a qual a gente atinge, desde as camadas mais superficiais até atingir os músculos. Observem a quantidade de estruturas, como as terminações nervosas livres, os discos de Merkel, corpúsculos de Pacini, Ruffini, né, que vão receber esse estímulo não só do agulhamento manual, né, desse efeito de rodar a agulha, como também da eletroacupuntura. Entre as estruturas mais importantes, as terminações nervosas livres para acupuntura e para eletro são as que mais estão relacionadas. A gente tem Pacini, que está relacionado à pressão. Isso na medicina chinesa a gente observa muito no Tuiná, nas manobras de Easy Fa. Meissner estão mais relacionados ao tato, né? No Tuiná, novamente, a manobra de Gun Fa é o que vai trabalhar essas fibras. Ruffini relacionado ao calor e possivelmente à fotopercepção. Isso a gente associa também à moxa e ao laser. Temos que lembrar também dos axônios aferentes primários, né, que são as estruturas, os nervos, que vão captar essa informação e conduzir para alguma área, né?
Então, quanto mais grossa essa fibra, mais rápido ela conduz essa dor. Aqui a gente tem uma fibra alfa, que está relacionada à propriocepção, né, e aos músculos principalmente. E aqui no outro extremo a gente tem a fibra C, que é uma fibra de condução de dor do tipo lenta. Principalmente na dor crônica, a fibra C está bastante envolvida, né? E a eletroacupuntura ela consegue ser bastante seletiva nesse tipo de fibra que ela vai atingir. Para isso a gente tem que conhecer os parâmetros adequados de frequência, largura de pulso, enfim, entre outros parâmetros, né? Esse foi um parâmetro que mudou muito de alguns anos para cá, onde a eletroacupuntura ela é mais intensa para visar fazer algum trabalho em cima da fibra C, e hoje a gente vem preferindo trabalhar em outro sentido, ok? Fisiologicamente, quando a gente aplica um estímulo elétrico, e nesse caso o próprio ato de inserir uma agulha já desencadeia uma espécie de estímulo elétrico no local, a gente tem algumas respostas. A primeira resposta é um efeito de vasodilatação. Isso é ocasionado pela inibição de noradrenalina e também liberação local de histamina. É interessante observar que mesmo no agulhamento, sem eletroestímulo, muitas vezes o paciente tem aquele ponto que fica vermelhinho ao redor. Isso é causado pela vasodilatação passiva e pela histamina. A corrente elétrica ela pode gerar uma interação com a membrana celular e permitir a absorção de ativos, por exemplo, ou causar eletrólise, que é a quebra de alguma coisa, né? Pode ser de gordura, como é feito na estética, ou de alguma outra situação, né? Tem o efeito excitomotor, que é a contração da musculatura. Inicialmente a gente observava que os chineses tinham essa intenção, porque a agulha só é capaz de movimentar no acuponto se o músculo que está ali contrair, ok? E também a gente pode ter bons efeitos analgésicos, que é uma das principais vias de ação da acupuntura, né? Acho que dor é uma das principais questões que a eletroacupuntura trabalha. E como é que se dá essa condução no organismo? Se a gente pegar aqui, né, como nessa figura onde a gente tem a secção de um nervo, observe que ele tem cargas positivas que se alternam dentro e fora. Quando a gente aplica um estímulo elétrico, a gente perturba esse sistema e com isso nós temos desencadeia, por exemplo, um potencial de ação. Então a gente pode ter ou a sensação dessa corrente elétrica ou, por exemplo, uma contração da musculatura. Dentro da acupuntura, a gente tem diversos dispositivos para trabalhar nos pacientes. Antigamente, os aparelhos eram galvânicos, né? Tinham um certo risco de quebrar a agulha no paciente e produzir queimaduras, dependendo da intensidade, do tempo e até da frequência aplicada. Atualmente, a gente usa muitos aparelhos que são similares ao TENS da fisioterapia, da odontologia, né? Que tem um pulso que ele é retangular, e isso os estudos mostraram que isso gera um estímulo muito mais intenso ao acuponto. Existe uma outra característica sobre a forma com que esse aparelho é concebido. A gente tem hoje aparelhos que são estabilizados em fonte de tensão. É uma forma mais simples de conceber esse aparelho. O único problema é que quando houver uma variação da resistência elétrica, a voltagem do aparelho pode aumentar, e isso às vezes dá um choque muito intenso no paciente. E hoje os aparelhos mais modernos trabalham com a corrente mais constante, onde existe o aparelho compensa eventuais oscilações na corrente e não é tão desconfortável ao paciente. Isso tudo depende muito da resistência elétrica do ponto. E esse fenômeno, às vezes acontece essa variação porque o paciente muitas vezes se movimenta com o eletroestimulador conectado a ele, e essa variação de resistência elétrica às vezes pode ser desconfortável. Então os aparelhos que são de corrente constante são mais precisos, eficazes e também confortáveis para o paciente. Para fazer hoje uma eletroacupuntura de alto nível, a gente tem que se preocupar basicamente com 8 parâmetros, ok? O primeiro deles, né, a potência. Muitos aparelhos de eletroacupuntura possuem 2 potências. Geralmente uma na faixa de 10 mA e outra na faixa de 40 mA. 10 mA a gente vai usar única e exclusivamente para agulhas, ok? Já 40 mA a gente vai usar para eletrodos de superfície. Afinal, se você não está dentro do acuponto, você tem muitas resistências elétricas a vencer. Logo, você precisa de mais potência no teu aparelho, certo? Os aparelhos de eletroacupuntura, geralmente, eles não atingem acima de 80 mA
para evitar que ele caia numa faixa de potência que seja perigosa ao paciente, ofereça um risco, por exemplo, de fibrilação ventricular, queimaduras e paradas cardíacas. Atualmente os órgãos de saúde eles estão bem criteriosos em relação a isso, por isso é bem tranquilo, desde que o paciente, por exemplo, não tenha marca-passo, você realizar a eletroacupuntura. Frequência, né? A frequência, como eu já referi para vocês, ela refere pulsos por segundo, no caso da eletroacupuntura, cuja métrica são os hertz. Essa repetição do estímulo no local gera uma inibição ou estimulação, por exemplo, de liberação de neurotransmissores, que a gente pode associar depois a conceitos de tonificação e dispersão da acupuntura energética. Mas os estudos vêm mostrando que quando a gente eletroestimula essas estruturas, a gente obtém uma modulação dessa função, por exemplo, do nervo, que às vezes pode estar conduzindo mais dor do que deveria, ou então está no fenômeno de facilitação que a gente diz, né, que ele está amplificando a dor. Então o eletroestímulo ele é capaz de modular essa questão relacionada ao nervo. Em linhas gerais, a gente divide novamente a eletroacupuntura em baixa e alta frequência. Isso foi algo que mudou bastante também de uns anos para cá. As frequências baixas estão mais baixas e uma das melhores frequências para trabalhar são as frequências mais baixas dentro de eletroacupuntura, pois até são elas que simulam mais o movimento das mãos, né? De 0,5 a 5 Hz a gente pode classificar. Antigamente a gente ia até limites maiores, alguns autores falavam em até 30 Hz, mas eu prefiro limitar isso a 5 Hz. Se a gente for raciocinar dentro da medicina chinesa, são movimentos mais lentos, logo tendem à tonificação. Do ponto de vista neuroimunoendócrino, ele é capaz de liberar as encefalinas, a leucina encefalina e metionina encefalina, que vão promover, por exemplo, uma analgesia de baixa intensidade e longa duração. Essas encefalinas elas vão se ligar aos receptores mu e delta que estão presentes no cérebro, na medula espinhal e também no sistema digestivo. E de fato hoje a frequência mais estudada, principalmente pelo Dr. Ji Shen Han. As frequências lá na faixa de 2 Hz são as mais utilizadas. As frequências de 80 a 100 Hz, se a gente parar para pensar, né, girar 80 a 100 vezes por segundo uma agulha, primeiro que é algo que é bastante difícil, ou talvez até impossível de girar a agulha de uma maneira tão rápida. Mas dentro desse contexto a gente pode associar isso a um estímulo de sedação ou de dispersão. Os estudos mostraram que essa alta frequência de 80 a 100 Hz ela é capaz de produzir as endorfinas do tipo A e B, ou 1 e 2, que vão se ligar aos receptores kappa. Eles promovem uma analgesia mais intensa, porém ela dura pouco. Essa atuação ela gera uma atividade no hipotálamo, no extrato cinzento periaquedutal, na substância gelatinosa da medula e neurônios relacionados à dor. Existem algumas classificações didáticas dizendo que uma onda ela pode ser do tipo densa ou dispersa. Densa significa que essa frequência é maior que 30 ou 50 Hz, dependendo do autor, e dispersa que ela é menor que 30 ou 50 Hz. Agora nós temos que entender também que o aparelho pode emitir essas frequências de diversas formas ao paciente. Ela pode ser contínua, em burst ou em rajadas, né, pulsos intervalados, ou então mista, que é a associação de uma ou duas frequências. No parâmetro contínuo, como vocês podem observar aqui no gráfico, não há intervalo, então a gente tem esses pulsos ao longo do tempo, ok? Então se você programou lá 2 Hz por 30 minutos, o aparelho vai emitir 2 pulsos por segundo durante 30 minutos. Evidentemente que estímulos mais longos, eles tendem a fazer uma dispersão, uma sedação da agulha, do acuponto. E com isso a gente pode raciocinar já num critério de sedação ou dispersão. Nós temos o padrão de burst ou trens de pulso, né, que são as rajadas, onde a gente tem novamente somente uma frequência, porém nós vamos ter um tempo de repouso. Eu tenho estímulo, tempo de estímulo, seguido de um tempo de repouso. Volto, tempo de estímulo, tempo de repouso, isso ao longo da terapia. Ou seja, aqui você vai programar, por exemplo, 5 Hz por 3 segundos, com 3 segundos de repouso. Volta a 5 Hz, por mais o tempo que você estabeleceu, e o repouso. E assim o aparelho vai alternando estímulo e repouso ao longo do tempo total da terapia.
nós observamos que estímulos mais intervalados tendem a fazer uma tonificação. É lógico que esse não é o único critério para realizar uma tonificação na eletroacupuntura. Nós temos a forma mista, onde nós temos duas frequências. No caso, eu posso utilizar uma frequência baixa alternada com uma frequência alta, e aí isso se dá, por exemplo, o padrão de denso dispersa, bastante conhecido. Então, se eu associo uma frequência baixa alternada com uma frequência alta, em tese eu tenho então um estímulo mais harmônico, ok? Essa frequência mista, que é uma das frequências dos pulsos mistos, são os mais estudados hoje pela ciência. Então, se eu associo lá uma frequência maior que 30 com uma menor que 30, a gente vai observar então que gera uma corrente do tipo denso dispersa. Então, como eu falei para vocês, se eu misturo duas frequências, né, uma baixa com uma alta, a gente vai ter a possibilidade de liberar os dois neurotransmissores. Aqui nessa onda, que é 2 Hz, ela vai liberar então as encefalinas. Veja, 3 segundos de estímulo de 2 Hz tem liberação de encefalina com uma certa latência. Depois entram 100 Hz, onde a gente tem a liberação das dinorfinas. Okay? E isso alternadamente. Aqui a gente observa que está liberando os dois neurotransmissores ao mesmo tempo. Né? Por isso que é o padrão mais utilizado, tanto na ciência como nos padrões clínicos. Vale a pena conhecer bem este conceito. A largura de pulso é um parâmetro fundamental, pouco difundido. Ele interfere diretamente na percepção do seu paciente sobre a corrente. Se você pegar uma mesma frequência com uma mesma intensidade e colocar uma largura de pulso maior, a sensação da corrente é mais intensa. E o inverso também acontece, quanto menor a largura de pulso, menor a sensação da corrente. Então aqui nós temos uma relação direta da largura de pulso também com padrões sensoriais, motores e nóxicos, por isso que é importante conhecer esse parâmetro para você atingir o padrão correto. Né? O que você quer com o seu pulso, né? Com a sua frequência? Você quer atingir fibras de dor, fibras motoras ou fibras sensoriais ou subsensoriais? É com a largura de pulso que a gente utiliza isso. Esse é um conceito que veio da curva de Hawson, né? Da década de 60, que é perfeitamente aplicável aos parâmetros de eletroacupuntura. Nesse desenho aqui a gente observa a largura de pulso seria este tempo aqui, ok? Nós temos também a polarização, né? Para acontecer a corrente a gente tem que ter sempre dois polos, né? Um polo negativo e um positivo. Aqui o dispositivo de eletroacupuntura, alguns deles te dão a possibilidade de trabalhar com pulsos polarizados ou não polarizados. O que significa isso? Significa que no pulso polarizado estão bem definidos o polo negativo e o polo positivo, por exemplo, certo? Aqui no caso do pulso não polarizado, o aparelho vai inverter o polo de tempos em tempos. Ou seja, o cabo que é, por exemplo, preto, que é negativo, de um tempo e outro ele vai se tornar positivo. Né? E o cabo vermelho, que é o positivo, de vez em quando vai se tornar negativo. Para trabalhos diretos nos pontos de acupuntura, a melhor forma é o padrão não polarizado. Okay? O forma polarizada ele auxilia muito mais a gente trabalhar no fluxo dos canais de energia. Já o não polarizado, a gente vai ter um reforço à função do ponto. O cabo de cor preta, né, ou a ponta de cor preta, ele é o polo ativo ou negativo. Alguns autores chamam como cátodo. Nós temos a cor vermelha, né, ou a ponta vermelha do seu cabo, que vai ser o polo passivo, né, ou ânodo. Eu prefiro chamar como polo negativo e positivo, fica mais fácil para que vocês compreendam. O formato da onda, nós temos as ondas, diversas formas de produzir ondas em eletroterapia, né? Mas para a acupuntura o que interessa é essa forma, que é a retangular, ok? Neste caso aqui o aparelho ainda possui uma exponencial invertida. Existem outras formas, como as ondas senoidais, muito comuns, por exemplo, no Haihuá, ou as ondas trapezoidais, espiculadas,
enfim, mas hoje a maioria dos aparelhos de eletroacupuntura vão trabalhar com as ondas retangulares. A intensidade da estimulação também é um tipo de questão a ser observada com bastante critério para fazer uma eletroacupuntura com alto efeito e mínimo desconforto no seu paciente. É importante que o eletroestímulo nunca seja doloroso. Ele tem que ser confortável no limite entre a dor e a percepção desse estímulo, mas nunca deverá ser um estímulo doloroso. Senão, com certeza, por exemplo, se você estiver tratando uma temática de dor, o paciente poderá piorar. O tempo de aplicação a gente vai associar também ao raciocínio da medicina tradicional chinesa de tonificação e dispersão. Sabemos que manter a agulha por menos tempo num ponto de acupuntura tende a fazer uma tonificação e que manter a agulha por mais tempo no ponto de acupuntura tende a fazer uma sedação ou dispersão. Tempos de até 15 minutos a gente observa que promovem mais tonificação, de 20 a 30 estão fazendo uma sedação. Do ponto de vista da acupuntura moderna, alguns opioides são tempo dependentes. Geralmente na faixa de 20 minutos é o tempo mínimo para uma eletroestimulação gerar a liberação desses neurotransmissores de uma maneira bastante eficaz. Okay? E quando a gente não deve utilizar a eletroacupuntura, né? Jamais devemos usar em pacientes com marca-passo ou ressincronizadores cardíacos, qualquer implante ou dispositivo que controle a função cardíaca não deve ser utilizado. Em regiões próximas a próteses metálicas. Nas gestantes isso passa a ser relativa, depende muito de como é que está a gestação. Você não vai realizar a eletroacupuntura principalmente na parede abdominal. Né? Prefira pontos à distância e respeitar também aquelas contraindicações de pontos, isso é importante também. A insegurança do paciente ou a sua própria insegurança, né? Por isso que eu recomendo que as pessoas estudem bastante eletroacupuntura, sintam a corrente para poder saber explicar isso ao paciente. Senão o paciente também se assusta com o fato de estar recebendo agulhas com um estímulo elétrico. Nesse sentido, vale a pena a gente reforçar como explicar isso ao paciente. Cuidar para não assustar ele, né? Falar, você vai sentir um choque. Choque remete à lesão, à morte. Né? Então vamos preferir termos mais amigáveis, como vibração ou batidinhas, né? Que são sensações muito comuns referidas aqui em consultório. É importante verificar a potência e controlar o aumento da intensidade de uma maneira bastante gradual no seu paciente, para que ele não leve sustos, né? E que isso não seja desconfortável. Quando estiver utilizando as ondas mistas ou as densos dispersas, cuide para não aumentar a intensidade do aparelho quando estiver passando a frequência mais baixa. Alguns aparelhos hoje oferecem a possibilidade de ter LEDs que mostram qual que é o pulso que está passando. Prefira sempre na frequência mais alta, porque a frequência mais alta é a que o paciente menos tolera, ou seja, temos que regular o aparelho conforme esta frequência. Em termos de tratamento, então, como é que podemos raciocinar, né? Isso é uma forma que eu trago para vocês, para que vocês já possam utilizar a eletroacupuntura nas rotinas de consultório. Existem inúmeras possibilidades diante disso, essa é apenas uma, né? A forma mais tradicional, utilizada ainda na China, ok? Que seria a ideia de substituir as suas mãos pelo eletroestimulador, ok? Ou seja, se eu quero promover uma dispersão, uma sedação, a gente tem que pensar sempre em maiores frequências, pulsos maiores, maior tempo e intensidade, sempre no limite tolerável pelo paciente. A gente pode pensar em, por exemplo, frequências acima de 50 Hz, pulsos mais largos do que 500 microsegundos, por exemplo, e tempos acima de 25 minutos. A intensidade será sempre no limiar do paciente de tolerância, nunca deverá atingir a dor, nunca deve doer. Já para a tonificação, o parâmetro é inverso, frequências mais curtas, larguras de pulsos menores, menor tempo e menor intensidade. Então, de exemplo, a gente usa frequências menores que 10 Hz, pulsos menores que 500 microsegundos e o tempo menor de 20 minutos. Já a intensidade, que é o quanto que você aumenta o aparelho, vai ser no limiar de percepção. O paciente sentiu a corrente, ali você mantém. Okay? Já para fazer a harmonização, e esse que eu observo na China, que é um dos padrões mais comuns de uso, é a frequência, por exemplo, de 1 Hz, que é um padrão de tonificação.
ok? Largura de pulso de 500, acima de 500 microsegundos, que é um padrão de sedação. Tempo de até 20 minutos, que é um padrão de tonificação. Contração visível geralmente cai num padrão de sedação, ou seja, a gente tem parâmetros de tonificação e sedação que se alternam aqui, né? Com isso a gente obtém um estímulo mais harmônico, mais neutro, nem tonifica nem seda, ou seja, a gente está obtendo mais a função do ponto de acupuntura, certo? Agora, pessoal, vou falar para vocês sobre acupuntura com laser. Essa aqui é uma técnica bem mais recente que a eletroacupuntura. Laser, na verdade, significa amplificação de luz por emissão estimulada da radiação, né? Ou seja, laser, na verdade, é uma sigla. Esse princípio da emissão estimulada foi desenvolvido por Einstein em 1917. Na década de 50, Charles Townes desenvolveu os primeiros conceitos de laser e maser. Charles Townes, que faleceu em fevereiro deste ano de 2015. Depois Myman desenvolveu um dispositivo de laser a rubi, onde começou a ser utilizado como um laser cirúrgico, era um laser de alta potência para cirurgias oftalmológicas. Okay? Em 64, o professor Charles Townes ganhou um prêmio Nobel, e é importante observar que a gente, de 64 até aqui, a gente tem mais de 10 prêmios Nobel, todos associados a laser, né? O laser usado tanto na saúde como na indústria. Na década de 60, Sinclair e Noll adaptaram esse laser ao que a gente chama de prática terapêutica, que na saúde nós temos basicamente dois tipos de laser. Um laser que é chamado de alta potência, ou seja, ele é destrutivo, ou um laser cirúrgico. Esse tipo de laser de alta potência também está envolvido na indústria, no corte de chapas metálicas, corte de tecido, por exemplo, onde a potência do aparelho vai de 2 a 50 watts. Eles são capazes de elevar temperaturas acima de 45 graus. Dentro das classificações de risco, esse tipo de dispositivo pertence a uma classe 4. Okay? Dispositivo classe 4 refere então que a gente tem risco de queimaduras. Já o laser de baixa potência ou de bioestimulação, ele pertence à categoria 3B na maioria das vezes. Okay? Os lasers 3B são lasers de até 500 mW, que são lasers que não geram uma lesão tecidual. Eles não elevam a temperatura da pele acima de 1 grau. E é esse laser, na verdade, que é o mais utilizado, por exemplo, na acupuntura. A fisioterapia usa, a odontologia também usa mais laser de bioestimulação ou de baixa potência. Então observem que aqui é 500 miliwatts, que seria 0,5 watts de potência. Existe hoje na estética, né, as pessoas usam muito laser de alta potência para fazer depilação ou um peeling de remoção de camada, por exemplo. Mas para nós aqui o que interessa é a bioestimulação, o estímulo à função do ponto de acupuntura. Existem algumas siglas que é muito importante que a gente conheça, como por exemplo LILT, que é Low Intensity Laser Therapy, Low Level Laser Therapy ou Low Power Lasers. Low Level Laser Therapy hoje é a sigla e a nomenclatura mais utilizada hoje no meio científico para definir esse laser de bioestimulação. Uma das principais características da luz laser, né, porque laser nada mais é do que uma luz, é que diferente da luz, por exemplo, da lâmpada aí da sua sala, o laser ele é uma luz monocromática. Isso refere que o laser tem um só comprimento de onda. O comprimento de onda de um laser é o que dá a cor dele, certo? A lâmpada aí da sua sala, se ela é branca ou se ela é amarela, na verdade ela é composta por diversos comprimentos de onda que quando juntos e chegam aos seus olhos, a gente tem a interpretação de que ela é vermelha, que ela é amarela ou que ela é branca, por exemplo. Já o laser não, ele é perfeitamente definido a cor dele. Ele é só azul, ele é só verde, ou ele é só amarelo, é só vermelho ou infravermelho, por exemplo. Isso é uma das principais características do laser. Então a gente observa aqui nesse desenho, se a gente passa uma luz branca por um prisma, ela se decompõe, como num arco-íris, em diversas cores. Enquanto um laser, que passa por diversos prismas, observem que ele não altera a cor. Okay? O laser ele é um dispositivo colimado que vai pegar esses fótons, que são gerados pelo dispositivo e vão colocar todos eles em paralelo. Com isso, por isso que a gente vê nessas canetinhas laser, que isso forma um ponto.
ou seja, ela não se espalha. Com isso a gente concentra a energia desses fótons, que a gente vê que os fótons são essas partículas de luz, elas contêm energia, elas contêm informação, elas vão se concentrar num ponto, ok? O que para o acupunturista é fundamental. O laser também é uma luz coerente, né? E é aqui que a gente tem a diferenciação de laser e LED. O LED também vem se popularizando bastante na estética, principalmente, que significa que os fótons, né, eles estão perfeitamente encaixados ao longo desse espaço. Ou seja, eles estão numa onda que não se desencaixa, né? O que não acontece de um LED, por exemplo, ou até mesmo da lâmpada aí da sua sala. Por isso que o laser, então, ele é capaz de depositar uma grande quantidade de energia num único local de uma maneira bastante precisa também. Então, a gente tem o comprimento de onda, né, dessa onda do laser, que é o que nos dá a cor do laser, certo? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o espectro visível ao olho humano, que vai do violeta ao vermelho, né? Então, nessa faixa, por exemplo, de 630, 650 até 750 nanômetros, que é essa nomenclatura, a gente tem, por exemplo, um laser de cor vermelha. Acima de 750 nanômetros, nós temos uma luz que é infravermelho, não visível ao olho humano, ok? O comprimento de onda, além da cor do laser, ele nos fala também um pouco sobre a penetração do laser. Via de regra, quanto maior o comprimento de onda, mais profundo. Porém, quando esse laser atinge, por exemplo, 10.500 nanômetros, ele volta para a superfície. Algo muito semelhante como os extremos entre yin e yang, né? Quando eu chego num extremo, a gente tem a inversão, né, da polaridade, por exemplo. Né? Com a luz, a gente tem um fenômeno bastante semelhante. Em termos de uso, hoje na acupuntura, a gente utiliza muito mais o laser vermelho e o infravermelho. O Dr. Gerhard Lichter, que é um pesquisador austríaco, ele vem trabalhando com laser de cor violeta, inclusive com a sensação do DETI. Ao passo que, por exemplo, o laser vermelho e infravermelho, eles são assensoriais, ou seja, o paciente não tem a sensação de que algo está ali acontecendo. Existe apenas a absorção e o paciente não toma conhecimento por meio de alguma sensibilidade disso. Dentro da saúde, a gente tem esses lasers que são os mais utilizados hoje. Então, como é que funciona? A gente tem nas canetas lasers os chamados meios ativos, como por exemplo o hélio-neônio. O hélio-neônio é um gás. Esse gás, quando estimulado por uma fonte eletromagnética, ele é capaz de emitir fótons. Esses fótons eles vêm surgem de quando os átomos, né, no centro desse átomo nós temos os elétrons, eles passam de uma camada para outra, né, ela sobe uma camada e quando ela retorna, ela é capaz de emitir um fóton. Dependendo desse meio ativo, esses fótons vão ter um determinado comprimento de onda. No caso do laser de hélio-neônio, o fóton tem 632,8 nanômetros, que é uma luz vermelha, ok? Se a gente pega, por exemplo, o arseneto de galho, esses fótons têm 904 nanômetros, ok? De comprimento de onda. Com isso, a gente obtém uma luz do tipo infravermelha, ok? Essa é, por exemplo, o arseneto de galho. Como o comprimento de onda é maior, por exemplo, em relação ao de hélio-neônio, a profundidade desse laser é maior que a deste laser. Atualmente, hoje, dentro da acupuntura, os lasers mais utilizados são os lasers de alumínio, galho e arseneto, de 790 nanômetros, e alumínio, galho e indifósforo, de 660 nanômetros. Este de 790 já é um laser infravermelho e esse um laser vermelho. E o laser é uma técnica que realmente desperta muita curiosidade nas pessoas, né? Mas é interessante observar que luz é um conceito já utilizado desde os gregos, os egípcios já eram adeptos, por exemplo, da helioterapia. A helioterapia significava que uma pessoa, quando doente, eles colocavam ao sol, né, para poder se restabelecer. Eu moro aqui em Curitiba e aqui a gente tem poucos dias de sol, por exemplo. E aqui nós observamos um alto índice de osteoporose, de osteopenia, justamente por essa baixa incidência solar.
Outra situação onde a luz aparece na saúde, a ausência dela, é, por exemplo, em países com pouca luz. No norte da Europa existe um alto índice de depressão, às vezes de suicídio, e o fator interessante é que nesses países nós temos, às vezes, épocas do ano onde eles têm algumas horas apenas de luz, o resto, a maior parte do dia, é escuro, é noite. Outra situação onde a luz aparece bastante é nas crianças que nasceram lá com icterícia, o famoso amarelão, onde a indicação é justamente colocar a criança sobre a luz. Ok? E como que funciona isso, né? A ciência já vem explicando isso, principalmente os europeus já desenvolveram muitos estudos explicando que essa luz do laser, quando ela é absorvida por células, elas afetam diretamente o metabolismo da cadeia respiratória, né? Então a gente tem aqui a mitocôndria, né, que vai absorver essas luzes de laser, e como consequência disso a gente tem a liberação do ATP, que são moléculas de energia. Ok? Nós temos também as teorias da doutora Tina Kalu, que estabeleceu algumas leis de fotobiologia. A primeira lei dessa fotobiologia diz que a gente tem que ter estruturas como os cromóforos e os fotorreceptores, né, como hemoglobina, citocromo C, para captar essa luz e gerar uma reação a essa luz, ok? E a Tina Kalu, que é uma russa que mais estudou até agora laser no mundo, ela observou que são os citocromo C as estruturas que mais captam os feixes de vermelho e infravermelho, que é onde a gente obtém a modulação, por exemplo, do ATP. Outra teoria muito interessante que nos justifica inclusive o uso do laser em acupuntura são as teorias dos biofótons, que foram desenvolvidas pelo biofísico alemão, o Dr. Popp. O Dr. Popp descobriu que todas as células do nosso corpo são capazes de emitir fótons coerentes, assim como o laser, né? São fótons infravermelhos, né? Que são formas também de energia. É importante observar que quando uma célula morre, ela libera todos esses fótons armazenados antes que ela vá morrer. Com isso, tem capacidade de uma nova célula surgir. Se a gente parar para pensar, o ato de colocar uma agulha de acupuntura num tecido humano, a gente está de alguma forma lesionando e até matando algumas células, e com isso estimulando a liberação desses fótons ali no nosso acuponto. Então o laser ele vem para somar e fornecer mais energia a esse tecido. Uma das grandes vantagens do laser é poder utilizar em pacientes que têm medo à agulha. Mas é importante ressaltar que a laser acupuntura não se limita a isso. E que a minha prática clínica, dos meus professores na Europa, a gente tem observado que a associação de agulha com laser traz resultados fantásticos. Então não é somente substituir a agulha, e sim uma forma a mais de estimular essas agulhas. E os seus respectivos acupontos, é claro. Então, em linhas gerais, o que nós temos de efeito com o laser na acupuntura? A gente tem um leve efeito térmico, né, até mais ou menos 1 grau. Isso facilita a condução dos nervos. Vamos ter uma dilatação dos capilares sanguíneos, isso melhora o fluxo para o local. Temos reações bioquímicas com a liberação, por exemplo, de ATP, migração de fibroblastos, a produção da superóxide dismutase, que vai regular o sistema oxidativo corporal. Temos efeitos bioelétricos, que vai melhorar a mobilidade de íons nas membranas celulares, e também efeitos bioenergéticos, são os efeitos dos canais de energia e dos acupontos. Então nós vamos ter efeitos, desde efeitos no local, como relaxamento da musculatura, melhora da dor, facilitação de cicatrização, como também a ativação do nosso acuponto. Esse gráfico ele demonstra como é que é o efeito da ativação do ponto de acupuntura diante de uma agulha de metal e da ativação do acuponto diante de um estímulo de laser. Aqui em azul, então, a gente tem o pico de ação, né, como por exemplo você obtém no DETI, e a gente sabe que conforme você vai mantendo a agulha no ponto de acupuntura, o efeito dela vai se acomodando, isso seria mais ou menos o efeito de dispersão. E já o laser não, a gente mantém o estímulo ao local enquanto houver a irradiação do laser. Por isso
que há uma somação de benefício muito grande trabalhando com laser na acupuntura. Em termos de contraindicações, o laser é uma técnica bastante tranquila de trabalhar. A gente deve evitar, por exemplo, os pontos como o bexiga 1 para não cair com o laser nos olhos. A única contraindicação assim, mais absoluta é irradiar a retina humana, não devemos fazer isso. Pacientes que têm histórico de fotossensibilidade, sobre glândulas devemos evitar ou não fazer. Pacientes que estão usando medicamentos fotossensíveis, como a tetraciclina, que é um antibiótico, o Ralcutan, que é a base de tretoinina, isotretoinina. A gente não sabe qual é a reação do organismo diante dessas situações. O mesmo vale para alguns quimioterápicos. Eu prefiro não utilizar como uma forma de segurança. Na região de câncer de pele, também não há uma recomendação. Alguns autores também referem glaucoma. E na gravidez não deve ser feito na região abdominal. Em outras regiões você pode fazer sem nenhum problema. O que nós temos de parâmetro então para utilizar o laser na acupuntura? Primeiro, conhecer o comprimento de onda, né? Como eu disse para vocês, que é a cor do laser. Então, o mais interessante é utilizar o laser de cor vermelha ou infravermelha. O laser do tipo vermelho a gente vai usar em temáticas mais superficiais, pode ser usado na auriculoterapia ou em pessoas mais com estrutura menor, ok? Pode ser utilizado. E o laser infravermelho quando você quiser uma aplicação de forma mais profunda. O que diferencia hoje aparelhos dentro de laser acupuntura, e isso é importante que fique bem claro, é diferente um aparelho para fisioterapia do laser para acupuntura, principalmente por causa dessa forma de emissão dos fótons. Nós temos duas formas de emitir esses fótons. Uma seria uma forma contínua, que seria basicamente essa forma aqui que eu vou desenhar para vocês, uma linha reta, ok? Ou seja, não há intervalo na emissão desse pulso, ou então eu posso fazer em frequências, ok? Que seria como eu estivesse ainda mandando, além da quantidade de energia, uma informação ao acuponto. Nós temos frequências muito específicas para a acupuntura, não basta você ter um aparelho que faça algumas frequências. Existem frequências muito delimitadas por acupunturistas que não são utilizadas, por exemplo, na fisioterapia ou na odontologia, ok? Mas você pode utilizar o padrão contínuo em laser, é possível, foi uma das primeiras formas que foram utilizadas, mas utilizar as frequências hoje a gente observa que é uma forma muito mais lapidada e os resultados são superiores, mais rápidos, mais duradouros e muito mais eficazes também. De frequências mais comuns hoje nós temos as frequências do Paul Nogier, que foi o primeiro a utilizar essas fontes luminosas nos acupontos e ele delimitou o corpo em estruturas e atribuiu frequências para essas estruturas. E também efeitos, né? Tem frequência para distúrbios de movimento, frequências psíquicas, frequências para tratar problemas nutritivos, digestivos ou de degenerações, e tudo isso é por uma frequência muito específica. O Dr. Frank Barr, que foi parceiro de Paul Nogier por muitos anos, né? O Dr. Paul Nogier já não é mais vivo, o filho dele, Rafael, ainda está vivo e atuante. O Dr. Frank Barr é alemão e desenvolveu uma variante alemã de auriculoterapia, e ele também delimitou o corpo em algumas estruturas, efeitos, em patologias, que também são muito interessantes que usam na acupuntura. Nós temos hoje frequências mais modernas do austríaco Manfred Heiniger, que ele viu frequências dos órgãos, dos canais, né, dos acupontos, também delimitou algumas estruturas corporais que são relacionadas a frequências, a patologias e a outras. Ele vem explorando ainda mais essa terapia frequencial, ou terapia por ressonância, que é realmente um trabalho muito bonito que vem sendo feito com acupuntura laser. A potência do aparelho também é um quesito extremamente importante. A potência ela vai te dar o tempo de aplicação, pois nós temos que aplicar essa quantidade de energia em uma área, por exemplo, né? Então, a potência do aparelho, que é dada, essa fórmula é dada em watts, é igual a energia em joules, dividido sobre o tempo em segundos, né? Joules é uma métrica de energia. Próxima vez que você for ao supermercado e pegar um produto, observe que lá vai ter nas calorias, né? Você vai comprar uma barrinha de cereal que tem lá 120 calorias, ou uma determinada equivalência em kilojoules, ou seja, trabalhar com laser em acupuntura é de fato dar energia ao acuponto.
ok? Quanto mais potente o seu laser, mais rápida será a aplicação. Porém, nós temos um teto operacional para isso. Não adianta ter um laser muito potente para acupuntura, pois não há assimilação. Os estudos mostraram que a gente precisa de pelo menos 20 segundos de estímulo diante de uma estrutura para ter algum efeito, ok? Então não adianta ter um laser muito potente lá de 500 mW, por exemplo, que isso não há um bom aproveitamento dessas estruturas. Recomendo um laser de até, por exemplo, os 200 mW, quando feito no formato de caneta, ok? Quando a gente trabalha com um laser pulsado, né, ou um laser frequencial, o aparelho leva o dobro do tempo para entregar uma mesma energia. Então, se você programou lá 4 joules no aparelho e ele precisa de 1 minuto para fazer essa aplicação, no modo contínuo, no modo pulsado, por exemplo, ele vai precisar de 2 minutos, ou seja, o dobro do tempo, ok? Por isso até que vale a pena ter um aparelho de uma potência um pouco maior, mas não tão grande, é óbvio, para ter essa aplicação de uma maneira mais ágil, principalmente nesse sistema de canetas que é o mais popular aqui no Brasil. O sistema de dose, que refere então, como eu falei para vocês, a quantidade de energia aplicada no acuponto. Aqui a gente tem algumas diferenças entre a forma de falar essa dosimetria. A gente pode falar isso em joules ou joules por centímetro quadrado. Basicamente significa que joules é o quanto de energia que o aparelho produziu. Joules por centímetro quadrado refere a quantidade de energia aplicada em uma determinada área, né? Ou seja, se eu aplico uma quantidade de energia num tecido, essa energia ela saiu pelo spot do aparelho, pelo bocal do aparelho, que ele tem uma área, né? E essa área de aplicação, então a gente vai fazer a relação com joules por centímetro quadrado. Joules por centímetro quadrado, então seria a fluência ou densidade de energia. A quantidade de energia aplicada no acuponto é uma das formas da gente pensar em tonificação e dispersão. Existe uma lei muito famosa na laser terapia chamada lei de Arnold-Schulz. São 2 autores aqui, né? O Arnold Schulz, um era homeopata, outro era psiquiatra, onde eles observaram que grandes quantidades de energia vão, por exemplo, suprimir, ok? E pouca energia estimula. Ora, esse conceito me parece muito com a questão de tonificação e sedação que os chineses já falavam há mais de 2.000 anos atrás, não é mesmo? Ou seja, menos de 4 joules ou até 3 joules de energia a gente vai pensar, por exemplo, em tonificação de um ponto de acupuntura. Acima de 4 joules a gente vai pensar em sedação do ponto de acupuntura, ok? Bom, pessoal, isso que eu falei para vocês, o tempo é limitado, eu espero que vocês tenham aproveitado. Existem uma infinidade muito maior de possibilidades aí de tratamento com eletroacupuntura e laser acupuntura, que eu trabalho bastante em meus cursos. Para quem tiver interesse em conhecer mais, se aprofundar na parte, tanto de parte mais tradicional como na parte mais moderna, fica aí o meu contato, está aqui o meu e-mail. E quem tiver interesse vai ser um prazer recebê-los em meus cursos, tanto de eletroacupuntura e laser acupuntura clínica, como no meu novo curso de acupuntura estética moderna, onde eu uso essencialmente a eletroacupuntura, laser acupuntura e os LEDs nos tratamentos. Um grande abraço a todos, novamente obrigado ao pessoal aí do Conacup pelo convite e até a próxima, pessoal. Obrigado.